Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento, que é o pano de fundo do Novo Testamento por J. M. Houston. 6 quilômetros a leste de Nápoles estão as ruínas escavadas de Herculano, talvez a mais bem preservada das cidades romanas. No piso superior de uma das maiores casas existe um apartamento que possivelmente foi alugado por um artesão ou mercador. Ali, no ornato de estuque, está estampada uma grande cruz. Se associada com uma família cristã, demonstra a existência da fé cristã nessa pequena cidade de 4 a 5 mil habitantes. Antes que ela fosse engolfada pela enxurrada de lava da erupção do Vesúvio em 79 d.C., mais vívido ainda é o grafite na parede de uma casa no distrito palatino de Roma. Aqui, a representação da crucificação é uma blasfêmia. Cristo é retratado com a cabeça de um asno, suspenso numa cruz. Junto com isso, está escrito em letras quase legíveis: Alexamenos adora a Deus. Alexamenos talvez tenha sido escravo e certamente era o alvo de zombaria dos seus amigos por ser cristão. No extremo oposto do mundo romano, também há evidências da difusão do cristianismo. Na fortaleza romana de Dura Europos, construída à margem do Eufrates, foi escavada uma igreja numa casa. Foi desenterrado um complexo com inicialmente uma sala, depois ampliada com outras duas para comportar possivelmente 100 pessoas, junto com um batistério e murais de cenas bíblicas, que datam do século III. Em Lullingstone, vila perto de Eynsford, em Kent, Inglaterra, uma sala pequena, claramente usada como capela, tem na parede o monograma com as letras alfa e ômega, data do século IV. Aqui temos então evidências arqueológicas da rápida difusão do cristianismo. Enquanto o rico testemunho da fé pessoal pode ser comprovado pela leitura de milhares de epigramas das catacumbas romanas, a simplicidade essencial da igreja primitiva pode ser deduzida da escassez de evidências das igrejas nas casas. Somente depois da era de Constantino, em que o cristianismo foi aceito como religião oficial do Estado, é que a arquitetura eclesiástica se desenvolveu e as descobertas arqueológicas se tornaram numerosas. A atmosfera simples desses encontros nas casas é captada por Atos 27:8, quando o apóstolo Paulo visitou Troade. A leitura bíblica, antes de se partir o pão, provavelmente, estava associada à sinagoga, com o seu ministério da palavra. A vida cristã, no entanto, estava centrada numa novidade: a celebração da ceia do Senhor, como descrita em 1 Coríntios 11:23-26. Originariamente em Jerusalém, os judeus cristãos usavam uma refeição comunitária como o ambiente para partir o pão. A Eucaristia era a ceia do Senhor. Mesmo quando os cristãos eram apenas uma pequena minoria na comunidade local, estavam espalhados pela cidade e não formavam guetos. No século II, Tertuliano contestou a acusação de que os cristãos eram antissociais e uma casta à parte. Como é que nós somos chamados de peso para a comunidade, nós que vivemos com vocês? Comemos a mesma comida, vestimos a mesma roupa, temos os mesmos móveis e outras necessidades de vida? Não somos brahmanes ou yogis, indianos, moradores das flores e exilados da vida civil?
Vivemos neste mundo com vocês, fazendo uso do seu fórum, mercado de carnes, banhos públicos, hospedarias, vendas, fazendas, mercados e participantes em todos os outros empreendimentos comerciais. Navegamos, servimos no exército, temos férias e fazemos negócios com vocês. Nós nos misturamos com vocês e até publicamos as nossas obras para que vocês as usem. As inscrições nas catacumbas dão claro testemunho disso. Os cristãos estavam em todos os caminhos da vida, todas as camadas da sociedade e nas mais diversas culturas. Isso em si já é razão legítima para fornecer parte do pano de fundo do ambiente geográfico, político, social e religioso do cristianismo primitivo. Há também um desafio de Políbio que tem ocupado muitas gerações de estudiosos clássicos. Alguém pode ser tão indiferente ou negligente, ele perguntou, para não se importar em descobrir por que meio ou sob qual tipo de sistema quase todo mundo habitado foi conquistado e colocado debaixo do domínio de uma única cidade, Roma, isso em um período de menos de 51 anos? Esse não é exatamente o nosso desafio, mas antes a indagação de como uma pequena comunidade de discípulos de Jesus em Jerusalém pôde se espalhar e se multiplicar neste mundo romano. Que tipo de recursos eles tinham? Que problemas eles enfrentavam em sua sociedade? Que diferenças de ambiente, de cultura, de modos de vida eles tinham? Essas são indagações formidáveis e ninguém pode responder de forma profissional a todas elas. Nem podemos estar certos de que, na crítica das evidências, o devido valor é atribuído corretamente. Nunca podemos pensar exatamente como as pessoas do passado foram influenciadas a pensar. O mundo clássico provavelmente foram os pagãos de Antioquia que pela primeira vez chamaram os seguidores de Cristo de cristãos. Foi o imperador Nero que tornou a participação nesse grupo um crime. Distinguiu os cristãos dos judeus e proclamou que a sua fé era ilícita. Foi Plínio o Jovem, no seu relato ao imperador Trajano, que produziu o primeiro édito, concernente ao tratamento de todos os cristãos. Portanto, foi no conflito com Roma e por meio dele que o cristianismo se tornou mais formal, até que, em certo momento, a hostilidade foi alterada para o favorecimento público e sua aceitação em 312 d.C. O surgimento da Igreja Católica resultou, portanto, na primeira organização religiosa de âmbito mundial a ser aceita no Império Romano. No entanto, a contribuição indireta feita por Roma para a difusão do cristianismo foi muito mais importante. Presenteou o empreendimento missionário cristão com as dádivas da justiça, boas estradas, uma moeda unificada e uma língua comum. Nunca antes ou depois essas dádivas vieram de forma mais oportuna. Era como os apóstolos perceberam a plenitude do tempo. Primeiro, Pax Romana. O conceito de um império mundial não era novo em 31 a.C., quando a República Romana foi finalmente transformada em uma grande ditadura imperial. Muito antes disso, as grandes sociedades hidráulicas do Oriente Médio haviam desenvolvido maciças organizações de codivisão técnica do trabalho, transporte eficiente e despotismo nas planícies irrigadas do Egito e da Mesopotâmia. Então surgiu o Império Persa, que com seu símbolo esplêndido de uma estrada entre Suzã e Éfeso, a quase 2.800 quilômetros de distância, Alexandre o Grande atravessou o Dardanelos para unir a Grécia com um império asiático que se estendia até o Himalaia e o deserto de Gobi. Mas ficou para os romanos a tarefa de converter pela primeira vez o mar Mediterrâneo e as terras adjacentes em um império.
Essa vida marítima dava coesão a um vasto domínio, formando o eixo de uma eclipse que se estendia por 3.700 quilômetros, do Estreito de Gibraltar até a costa da Síria. Sempre que possível, as divisas eram geográficas. A transição entre as áreas de florestas decíduas e coníferas do Reno e Danúbio Superior, a divisa desértica do Saara e o Eufrates no leste. Depois de 2 séculos de incertezas, a época de Augusto foi saudada como uma era de paz. Era uma paz mantida por um exército de menos de 300 mil homens, mas as estradas romanas possibilitavam que as suas 27 legiões se concentrassem em pontos problemáticos. As viagens nas estradas romanas eram de fato mais bem organizadas no tempo das viagens missionárias de Paulo do que no tempo das viagens de Wesley na Inglaterra 18 séculos depois. A segurança contra ataques piratas em alto mar só surgiu em tempos modernos. Assim, a unidade política foi atingida por meio da boa comunicação. As cartas de Paulo nos dão uma ideia de como as ideias viajavam por todo o império, mesmo sendo escritas por homens que não eram considerados abastados de acordo com os padrões romanos. É verdade, a paz romana talvez tenha sido exagerada, como mostra o próprio encontro de Paulo com salteadores. Além disso, a propaganda imperial por meio da cunhagem não dava aos missionários toda a liberdade que talvez tenham desejado. De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Da mesma forma, os eventos da vida de Paulo na Síria foram examinados e julgados a 2.400 quilômetros de distância em Roma. 2. Cidadania. Para o governo do seu império, Augusto sabiamente se absteve de apressar uma legislação unificada. Ele combinou um forte governo central com muitas formas de independência local. Isso pode ser observado vividamente nos evangelhos na administração da Judéia. Um governador que se reportava diretamente ao imperador na Judéia, e em Samaria, um governante nativo, como o tetrarca Herodes, na Galileia e na Transjordânia. Havia cidades que desfrutavam de todos os direitos de Roma, coloniae que haviam sido estabelecidos por cidadãos romanos, e municipia em que a cidadania havia sido concedida a uma comunidade previamente autônoma. A expansão da cidadania romana era restrita àqueles que podiam representar de maneira genuína o modo de vida de Roma. No seu apogeu houve 5.627 entidades civis, talvez o equivalente aos nossos municípios. No império, cada um contendo um conjunto de privilégios que davam acesso ao fórum, banhos públicos, teatros, estádios, bibliotecas, lojas, etc., que eram necessários para romanizar a população. Assim, Paulo tinha orgulho de ser tanto cidadão de Tarso, cidade importante, e de Roma. 3. Comércio. A lei e as estradas romanas juntas colocaram o fundamento de grande parte dos empreendimentos comerciais. Roma se tornou dependente da importação de 180.000 a 190.000 toneladas de trigo por ano, empregando uma frota de 2.000 embarcações. Grande parte dos grãos era trazida da Sicília e do Egito. A 8ª colina de Roma, o Monte Testácio, é um testemunho eloquente do comércio de azeite com a Andaluzia, pois era o monte de entulho construído sobre ânforas quebradas.
As minas de prata de Cartago alimentavam a cunhagem. A cerâmica mais fina vinha do sul da Gália. Durante os primeiros 2 séculos, o espírito empreendedor romano conectou o comércio do oceano. Conectou o comércio do Oceano Índico com o do Mediterrâneo. O delta do Nilo se tornou uma estufa, em que produtos exóticos como arroz, bananas, cana-de-açúcar, frutas cítricas, etc., podiam ser cultivados longe do seu lugar nativo no sudeste da Ásia. A diversidade de mercadorias comercializadas por mercadores, principalmente gregos e sírios, está catalogada em Apocalipse. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos de almas de seres humanos. Nesse comércio, também encontramos mercadores cristãos como Lídia, em Filipos, a 450 quilômetros longe de sua cidade natal. Entre os viajantes cristãos, além de Paulo e seus companheiros, encontramos Febe, viajando de Corinto para Roma, Epafrodito, viajando de Roma para Filipos. A presença de Áquila e Priscila é registrada em Roma, Éfeso, Corinto e novamente em Éfeso. As moedas romanas continham propaganda política como diversas edições de selos hoje, mas a moeda comum era de valor inestimável. Possibilitou na igreja primitiva a pronta assistência de caridade entre as igrejas gregas e da Judéia registrada em 2 Coríntios. Com seu governo misto e na fronteira entre diversas culturas, a Palestina dos evangelhos, no entanto, reflete uma situação confusa: asse, quadrante, denário, talento grego, dracma e estáter, minas e leptos. Não é de admirar que os cambistas sejam mencionados em Jerusalém. O impacto do decreto de César Augusto, segundo o qual todos deveriam recensear-se, ainda não tinha padronizado os tesouros na Palestina daquele período. 4. A língua comum. A ordem do Senhor aos discípulos: vão a todo mundo, foi facilitada também por uma língua comum. Todos os documentos do Novo Testamento foram escritos em grego, e até mesmo as tradições dos evangelhos, formada originariamente em aramaico, foi transmitida em roupagem grega. Isso foi chamado pelos gramáticos de dialeto comum, para distingui-lo de dialetos gregos regionais. Era a língua franca do ponto comum, mesmo que somente alguns deles fossem gregos. O nome grego já não era um termo nacional, mas cultural, como, por exemplo, em Marcos 7,26. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem. A importância do grego posto em circulação, junto com a cultura helenística no mundo do Mediterrâneo, foi mais significativa do que a conveniência de uma língua comum. Com o ideal equilibrado e humanista do desenvolvimento do homem integral, o grego possuía um vocabulário mais rico do que o latim. Como Lucrécio reconheceu, é difícil colocar plenamente à luz as sombrias descobertas dos gregos. Acima de tudo, quando coisas precisam ser tratadas com palavras novas, em virtude da pobreza da nossa língua e da novidade dos temas. Pois em cada ramo do conhecimento, os estudiosos helenísticos haviam chegado a novas conclusões por meio da aplicação da razão. Essa era a língua viva e universal que já havia contribuído para o renascimento da Bíblia hebraica por meio da Septuaginta. Depois de a tradução grega do Antigo Testamento em Alexandria
ter sido iniciada no século III a.C., a difusão das escrituras no vernáculo não foi diferente do impacto causado por Wycliffe no século XIV e Coverdale no século XVI, no mundo de fala inglesa. Com base no apelo às escrituras, Paulo foi capaz de demonstrar que Cristo é o conteúdo real delas. O apelo apostólico à Septuaginta já é em si uma evidência de que os judeus helenistas a conheciam. 5. A diáspora. Em todos os lugares aonde iam, os pioneiros missionários cristãos já tinham um público pronto entre as colônias espalhadas dos judeus helenizados. A quantidade deles é questão de suposição, como fez Filon no Egito. Talvez 7% da totalidade da população do mundo romano, ou aproximadamente 4,5 milhões de judeus, existiam no reinado de Tibério. Havia cerca de 1 milhão deles no Egito, provavelmente mais do que isso na Síria e menos de 700 mil na Palestina. Havia ao menos 10 mil em Roma, com outras grandes colônias nas grandes cidades comerciais da Grécia e Ásia Menor. Além das fronteiras do Império, estavam concentradas também na Mesopotâmia e na Média. Como observou Joséfo, não há uma comunidade no mundo inteiro que não tenha um grupo do nosso povo. Durante a luta pelo poder, Júlio César havia recebido o apoio dos judeus, e os seus decretos foram chamados de a Carta Magna deles. Durante os 3 séculos seguintes, eles desfrutaram de privilégios especiais, incluindo a total liberdade de culto. Como uma religião revelada, o judaísmo era sério consigo mesmo. A importância singular da lei era destacada, em cuja observância o judeu não tinha motivação ulterior a não ser o amor de Deus e a obediência à sua palavra. A pureza moral era ressaltada. Pela primeira vez na história, o judaísmo havia se desenvolvido de uma fé nacional para se tornar uma religião mundial. Com orgulho, o judeu sentia que tinha algo a anunciar ao mundo todo. Como indicou Arnack, os cristãos eram devedores aos judeus por 6 razões: um campo arado em todo o império, comunidades religiosas já formadas das cidades, o pano de fundo das escrituras sagradas e da liturgia, o hábito do culto regular e da supervisão da vida particular, uma apologética bem elaborada a favor do monoteísmo, da ética e dos propósitos de Deus na história, e o sentimento de que o testemunho era um dever. A dívida era tão grande, como Paulo bem soube valorizar, que no princípio o cristianismo não poderia nada mais do que uma seita do judaísmo. Não parecia nada mais do que uma seita do judaísmo. Mas no alvoroço que se seguiu, a divisão se tornou mais acentuada e amarga, a ponto de o apóstolo João falar com ímpeto dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Temos a referência de Suetônio na biografia de Cláudio de que o imperador expulsou de Roma os judeus que persistiam na continuação dos distúrbios sob instigação de Crestus, talvez entre 41 e 49 d.C. Entre os expulsos estavam Áquila e Priscila, Atos 18:2. O cristianismo na sociedade pagã. Outro conflito ainda mais ameaçador foi aquele entre o cristianismo e a sociedade pagã. Foi a grande parte travado no campo da vida particular. Os pagãos, em geral, pensavam nos cristãos como pessoas essencialmente antissociais, e com base nisso, suas relações com frequência devem ter sido tensas. Primeiro, a vida social. A sociedade romana era dividida rigidamente em classes sociais. Todos os nascidos livres estavam separados dos escravos, que originariamente não possuíam direitos nem mesmo personalidade. Muitos eram tratados como animais selvagens. A aristocracia de senadores e paladinos tinha proteção legal que favorecia os perversos muito mais do que os que pertenciam às classes baixas.
como uma comunidade de amor fraternal, na qual em Cristo não havia escravo nem livre, a liberdade de espírito e a dignidade pessoal, percebidas, iriam influenciar de forma agradável as casas e famílias dos pagãos. Já os escravos judeus eram malquistos por insistirem na observância do sétimo dia e por recusarem a comida pagã. A sua redenção efetuada por companheiros judeus eram muitas vezes recebidas com entusiasmo. Tendências parecidas podem bem ter se desenvolvido em relação a escravos cristãos, embora a carta de Paulo a Filemão indique claramente que os líderes cristãos não tinham a intenção de perturbar deliberadamente o status quo. A escravidão desintegrava famílias, pois introduzia o concubinato na vida familiar. Não havia o menor estigma associado a isso pela opinião pública, e o cidadão romano comum não tinha ideal algum de se opor a essa prática. Sêneca revela essas condições quando diz: nenhuma mulher precisa corar ao romper o seu casamento, visto que as damas mais ilustres adotaram a prática de contar os anos, não pelos nomes dos cônsules, mas pelos seus maridos. Elas se divorciam para casar de novo. Elas se casam para se divorciar. Mais uma causa dessa lassidão foi o afrouxamento da disciplina rígida do pater familias desde os dias da República. As mulheres eram em muitos casos tão emancipadas quanto são hoje, e esse feminismo tendia a imitar os vícios e defeitos dos homens. Crianças tendiam a ficar mimadas. Ao mesmo tempo, o infanticídio era comum, sendo um bebê não desejado abandonado no monte de lixo para morrer de fome, frio ou ser devorado pelos cães. O retrato que Paulo faz da sociedade pagã em Roma, em Romanos capítulo 1, não é um exagero do seu estado moral. O enfado e o ócio do povo podiam se tornar perigosos para o Estado. Era de interesse político, portanto, que as corridas de bigas, carros romanos no circo, distraíssem as massas com suas emoções e jogos de apostas. No teatro, fatias de vida pagã eram servidas, ardentes e picantes, ultrapassando até os limites das convenções romanas. Os anfiteatros, com seus espetáculos de gladiadores e sacrifícios humanos, eram imundos e aviltantes. Os banhos públicos em que os cidadãos tomavam o banho da tarde diário eram os lugares mais inocentes de prazeres diários, mas até aqui a vida social e as oportunidades para a promiscuidade faziam deles lugares temidos pelos cristãos. A principal refeição do dia, tomada à noite, era ocasião para muita bebedeira e glutonaria. Os clubes eram uma característica importante da vida romana, onde havia mais licenciosidade. Confrontados com todas essas características da vida diária, os cristãos tinham de rejeitar grande parte disso tudo. Não é de admirar que eram considerados desmancha-prazeres, cujo negativismo fez tanto para suscitar a ira dos pagãos. Quando os cristãos eram lançados aos leões, era motivo de satisfação para os pagãos o fato de que os cristãos eram forçados a ir ao anfiteatro que eles haviam denunciado e ainda providenciavam um feriado romano no seu martírio.